live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Entradas brutais. Rapaziada, louco, vocês viram aqui, ó, o likezinho com gol? Clima de Copa, Mundial, cês tá ligado? Futebol tá aparecendo no meu TikTok, YouTube, Instagram, TV, aonde eu abro meu celular ou qualquer resquício de internet tá aparecendo futebol. E eu acho que uma das coisas mais interessantes de assistir e também uma das que mais me causa raiva, admito, são a rapaziada jogando ali futebolzinho aí de esquina, futebol de quadra e achando que tá na Champions League ou, sei lá, achando que estão brigando até a morte. Tá ligado? A rapaziada se quebra demais. Eu queria ver clipes assim com vocês, só que é impossível, porque com certeza o vídeo iria cair do ar, porque a rapaziada parece que começa a entrar em um transe e começa, se atacar. Esquece que é futebol e vai pro UFC. Mas nós veremos entradas brutais que aconteceram, né, no futebol profissional. E eu já vou adiantando, o negócio é feio, viu? O Donnarumma apareceu com um machucado pesadíssimo no rosto, a cara toda grampeada e já fica o Olha aviso, isso. a imagem é fortíssima e vão ter outras assim no vídeo, afinal o tema são entradas brutais no futebol, é coisa pesada, não tem como evitar, Nossa, beleza? o cara Com tomou isso uma dito, voadora, mano. coitado do Dona que ficou assim, depois que o Singo do Mônaco saiu na cara do goleiro e na hora de tentar pular por cima, ele não conseguiu recolher a perna o suficiente e acabou literalmente dando um Que é isso? Pelo amor de Deus. Eu não sei porquê, mas quando eu achei que eu ia jogar uma pelada lá na minha rua, eu achei que ia acontecer isso comigo, cara. Eu era sempre muito cagão nas coisas que eu fazia, mas valeu a pena, né? Tô vivo até agora, ou seja, passei da primeira fase da vida, né? chute com a sola da chuteira na cara do goleiro italiano. E o pior é que na sequência, Olha o Donnarumma isso. ainda bate a cabeça no gramado com tudo. Ele foi grampeado pela equipe médica ali no chão mesmo, e pelo Dona ele continuava jogando. Só que ele foi substituído Não pelo é possível. Safonov. Não é possível que deixaram ele continuar jogando isso aqui não, velho. Tá louco. E depois que o jogo acabou, inclusive, ele encontrou o Singo no corredor e os dois se abraçaram. O Donnarumma tava incrivelmente tranquilo e sorrindo pro tamanho da lesão que ele teve na cara, né? E disse ainda muito simpático pro Singo. Ele percebeu pela reação do Singo de imediatamente pedir desculpas em campo, que não foi proposital, mas mesmo assim poucas vezes a gente viu uma solada tão pesada, né? Depois o Beleza, isso aqui foi proposital, mas acontecem muitas vezes que a rapaziada vai na maldade, velho. Eu não sei porquê, mas o futebol, você pode falar, nossa, Nanco, você é um peidão, pelo amor de Deus, tal coisa. Mas, rapaziada, quando se trata de futebol, as pessoas se tornam muito agressivas, mano. Eu não sei o do porquê. E não é só a discussão sobre qual time é melhor que o outro. É em tudo. Seja times, seja você jogando com outra pessoa aleatória ou uma jogatina normal no bairro. Tem gente que se mata por conta disso. Tem gente que machuca os outros por inveja e por aí vai. Sinceramente, eu acho que futebol consegue ser um dos esportes mais perigosos que a gente tem aqui no mundo. Pelo menos aqui no Brasil, né, no caso. O tanto de acidente que eu vejo quando se trata sobre futebol é loucura. Singo também fez questão de pedir desculpas publicamente pelas redes sociais, então tá tudo em paz entre os dois. O curioso é que pouco tempo depois, isso meio que aconteceu de novo, só que dessa vez não teve muita paz no final, tá? O Millwall enfrentava o Crystal Palace quando o goleiro Roberts saiu da área pra tentar desarmar o Mateta, que ia pra cara do gol ali. Só que no momento de loucura, ele simplesmente deu uma voadora, levantou a perna lá em cima e solou a cara do Mateta também. Não, papo reto. Isso aqui é impossível não ter sido na maldade. Cara, pelo amor de Deus, o que ele acha que é? Que vai sair voando, pegar a bola com o pé, vai grudar no pé dele e ele vai fazer gol lá do outro lado, cara? Que isso, mano? Olha isso daqui, não faz... Voadora, levantou a perna lá em Faz cima nem e sentido, solou mano. a cara do Mateta também com as travas da chuteira. Pra E muito quê? justamente Pra foi quê, expulso, né? Mas talvez até pior do que a entrada foi a reação de todo mundo do Millwall em relação a isso. O técnico Alex Neil, ao invés de falar uma palavra de conforto ali pro Mateta, ele foi pelo caminho de nem foi tão ruim assim. Ele literalmente Brutal. disse assim, não, isso acontece toda hora. Não acontece toda hora. O clube também foi naquela de... Pô, também se acontecesse, o esporte seria pior que, sei lá, futebol americano. Que os caras ficam se debatendo. É louco. É esperto, cara. Tem gente que fica paralítico, toma tiro, toma facada só por um futebol besta que acontece num sábado normal.
Tá ligado? Os caras não tá ganhando nada com isso, nada, nada, nada. Eu não tô brincando, minha mãe é maluca pelo Flamengo. Toda vez que o Flamengo perdia, ela me batia. Caraca. Que isso, mano? Você tá bem? Cara, pra sua sorte, o Flamengo até que ganha muito, hein? O Flamengo até que ganha muito, velho. Então, é tipo assim, você tá seguro. Imagina se fosse o Vasco. Imagina se fosse o Vasco. Aí eu acho que você nem estaria nessa live, de verdade. E não foi tão ruim assim e tal, mas o pior foi a própria torcida do Millwall. Depois do acidente, eles foram ouvidos cantando Let Him Die, ou Deixa Ele Morrer. Olha que negócio absurdo, Mano, cara. E no jogo seguinte, quando o Millwall enfrentava que outro bizarro. adversário, chegou no minuto 8 e eles foram vistos aplaudindo em homenagem ao goleiro Roberts. Por quê? Porque foi no mesmo minuto do acidente no jogo contra o Palace. Ou seja, os caras estão comemorando a solada na cara, tratando o goleiro como herói. Um negócio absurdo e nojento, né? Bom, naquele dia, Vocês viram, né? A rapaziada realmente fica maluca, pô. o Mateta teve que sair de maca direto pro hospital e tomou 25 pontos. E ao que parece, as travas da chuteira quase arrancaram a orelha dele fora. E ele disse que veio um Nossa. cirurgião plástico, tirou fotos do local ali machucado, e o cara não quis mostrar as fotos pro próprio Mateta, porque tava num estado tão deplorável que não parecia mais uma orelha, nas palavras Nossa. do cidadão. Deixa eu te falar aqui, hein? Que ediçãozinha gostosa. Que edição gostosinha, hein? De assistir o vídeo. Então, graças ao trabalho desse profissional ali, ele meio que conseguiu reconstituir a orelha do Mateta, que vai voltar a jogar futebol normal. Vendo o lance, eu acho que ninguém chega e pensa, pô, vou entrar com a sola na cara do adversário. Ou quase ninguém, né? Mas ele foi, no mínimo, muito imprudente ali, irresponsável. Não, acho que de foi sair na daquele jeito maldade, do gol. velho. E Acho de que qualquer foi na maneira, esse maldade. goleiro pegou 6 jogos de suspensão e disse que estava devastado pela situação, pediu desculpas publicamente, então ele agiu de forma muito melhor que o clube ou que os torcedores, né? E ainda foi perdoado pelo próprio Mateta, que disse o seguinte: muitas emoções fazem você tomar atitudes loucas. Foi um erro, a gente aprende assim. Agora, só pra terminar, quer saber a parte Imagina se esse goleiro faz isso com outra pessoa. mais maluca? Tá No louco. calor do momento, o Mateta não percebeu a gravidade da situação e queria levantar e continuar jogando, cara. A orelha dele literalmente tava pendurada, Nossa. cara. Essa entrada lembra muito uma que aconteceu na Copa do Mundo de 82. Na semifinal, o goleirão da Alemanha Ocidental, que chamava Schumacher, foi sair do gol num lance parecido e acabou se chocando contra o adversário, o francês Tá Batiston. pega, mano. O problema é que, se tu for ver lentamente, o goleiro ainda tá a uns 2 metros de distância na hora que o Batiston chuta pro gol. Ou seja, ele foi no mínimo irresponsável, mas eu não sei se não dá pra afirmar que ele foi mal intencionado também. Aí o detalhe é o seguinte: a bola já tava tão longe no momento da porrada que ninguém tava olhando pro goleiro. Então não só o juiz não expulsou o goleiro Schumacher, Isso. como também não deu amarelo e nem sequer falta. Simplesmente Não, foi loucura. tiro de meta. O Schumacher cobrou e seguiu o jogo, cara. E tu consegue ver que a colisão foi forte pela forma como a cabeça do Batiston reage ao encontrão, né? E como ele cai no gramado igual uma Nossa, ele tábua. cai de O tal cara, do Batistão, velho. coitado, perdeu 2 dentes, quebrou 3 costelas, sofreu uma concussão e disse que passou a vida inteira com dor na coluna. Mas sabe Aí você pensa, nossa, como será que ele conseguiu isso? Alguém ouvindo, né, suas lesões? Foi, sei lá, um acidente com um búfalo? Foi um acidente com um animal pré-histórico? Uma luta de UFC brutal? Ele foi atacado por 10 mil pessoas? Não. Foi um simples jogo de futebol. É louco. o que é pior? Que o goleiro, além de não ter sido punido, ficou em campo e adivinha, a partida foi pros pênaltis e ele saiu como herói, depois de defender 2 cobranças, cara. Isso causou uma revolta tão grande na França que os franceses começaram a fazer bonecos do goleiro Schumacher e pendurar os bonecos Caraca. enforcados nos postes de luz. E os Que líderes isso, de mano? ambos os países tiveram que conversar pra tentar apaziguar os ânimos. Pelo menos o Batiston conta que ele se O cara ficou jurado de morte na França. encontrou com o Schumacher eventualmente, eles conversaram sobre o assunto e que pra ele o caso tá encerrado. Ele disse que não tem nenhuma simpatia pelo Schumacher, mas também não guarda mágoa. E se essa entrada do goleiro possivelmente foi irresponsável, mas não proposital, o que dizer do Felipe Melo em 2010? Era Pô, quartas de O final pior de é que Copa os do Mundo. acidentes são tão ruins, mano, que nem parece que nenhum aqui foi acidente, né? Claro, teve alguns aqui que sim, ok, beleza. Mas, nossa, tá maluco, o cara não pensa também não? Ele não consegue utilizar um raciocínio lógico?
psicológico no meio do jogo. Começou a partida, ele começa já uga buga, mim bater na bola. É isso. O cara ficou estragado demais. E o Brasil pegava Brasilzão, hein? A gente Brasilzão. tinha tomado a virada com 2 gols do Sneijder, mas nem tudo tava perdido. Tinha 20 minutos de jogo ainda pro Brasa buscar o empate, até que um jogador perdeu a cabeça, né? O Felipe Melo tinha uma fama de entrar pesado nas jogadas, tinha esse apelido de Pitbull, mas nesse momento ele não foi Pitbull, mano. Ele foi só um agressor mesmo. Com o Robben caído no chão e já ali prendendo a bola, o Felipe continuou no lance e simplesmente pisou com tudo, com a trava da chuteira na coxa do holandês. E depois do pisão, ele meio que continua ali e quer pegar a bola pra sair jogando rápido, tá ligado? Como se fosse falta pro Brasil e não pra Holanda. Ele tava fora de si e foi expulso na hora, corretamente, né? Mas o mais chocante foi a entrevista que o Felipe Melo deu depois do jogo. Ao invés de pedir desculpas pro Robben, pra Holanda, pro torcedor brasileiro, ele usou as frases mais sem caráter que um agressor pode usar, né? Ele relativizou a agressão. Acabei pisando na bola, toquei sim o Rubem. Disse que não era pra vermelho. Mas não sei se foi pra cartão vermelho a jogada. Não... Falou que não foi tudo aquilo, porque se ele quisesse, teria quebrado o Robben. Porque eu tenho força suficiente pra quebrar a perna do Rubem, ou seja... E pra completar o bingo do mau caratismo, culpou a vítima. E se você parar pra pensar, se você ver os lances direitinho, encostava nele, ele caía, pulava e dava cambalhota no campo, enfim, é difícil isso aí. Mas pelo menos... Que loucura. A defesa dele foi praticamente isso, né? Você tá reclamando aí que você recebeu um tiro na perna? Pelo amor de Deus. Eu podia ter acertado a sua cabeça, tá ligado? Eu podia ter acertado a sua cabeça. Então eu não sei do porquê que você tá reclamando. Fica de boa. Não era pra eu ter nem sido expulso do jogo. E vida que segue, pô. Vida que segue. Mas ele fez uma coisa boa, que foi chamar o Robben de Rubem umas 50 vezes. Do Rubem. O Rubem. 8 anos depois, em 2018, o Felipe Melo disse que pisaria no Robben de novo porque estava representando uma nação. Uau, cara, que bela representação da nação brasileira, hein? Fazer uma agressão estúpida e imbecil. Parabéns. Foi só em 2020, uma década depois, que o Felipe Melo caiu na... Não é esse daqui que tá na Copa? Real e verdadeiramente fez um meia-culpa, dizendo que nunca faria aquilo novamente, mas ao mesmo tempo disse que não se arrependia, cara. É inacreditável. Curiosamente, nessa mesma Copa, a Holanda passou pelo Brasil e foi até a final enfrentar a Espanha, quando o volantão Nigel de Jong, da Laranja, resolveu Felipe melar também. Numa disputa com o Xabi Alonso, ele perdeu completamente a noção da jogada e ergueu a perna numa altura absurda, cravando as travas da chuteira no peito do espanhol. E cara, tem muita coisa bizarra nesse lance, né? A primeira delas sendo que o pé dele tá muito longe da bola. Pô, tá a milhas de distância ali, ele não ia ganhar esse lance nunca. Cara, me diz, você olha um negócio desse e pensa que não é maldade no coração? Eu acho que você tá sendo muito juvenil, viu? Segundo que alguns jogadores são tão cara de pau que o De Jong saiu levantando os braços como quem diz: foi nada, hein? Mal tocou, seu juiz. Foi o Xabi Alonso que deu uma peitada violenta no meu pé. Terceiro que o juiz, vocês podem ver que tava com a visão meio encoberta no lance. Tinha um jogador bem na frente, né? E aí ele simplesmente deu só um amarelo pro De Jong. Isso aí era a época sem VAR, beleza? Pros saudosistas. Tá. Se fosse hoje, obviamente o VAR chamaria. Não, se fosse hoje o cara seria preso. Iriam jurar ele de morte em Chique Bahia. E ele com certeza não jogaria mais jogos não, viu? O De Jong iria direto pro camburão, né? Mas não foi. E eu acho que essa entrada só não foi mais escandalosa porque a Espanha, no final das contas, ganhou a Copa do Mundo. Se eles perdem pra Holanda, essa não expulsão aí ia ficar como um dos maiores erros de arbitragem da história. O Alonso disse que na época ele sentiu uma dor extrema no peito e que parecia que o corpo dele tinha sido despedaçado e refeito sem que as peças tivessem sido colocadas no lugar corretamente. Olha que insano, cara. Caraca, e ele disse que na comemoração do título, louco. com os jogadores jogando água um no outro ali pra brincar, né? Só isso aí já era o suficiente pra doer. Enquanto o De Jong deu uma entrevista muito bem humorada sobre esse tema e disse que ele tentou ir na bola, tá? E que ele nunca conversou com o Xabi Alonso, mas que ele acha que o Xabi Alonso não se importa muito, afinal, no final das contas, ele foi campeão do mundo. Então o que é uma solada no peito se você tá levantando o título da Copa, né? Eu acho que muitos fariam essa troca. E você prefere tomar uma voadora no peito e ganhar a Copa Mundial, né? Ganhar a Copa do Mundo? Ou você prefere não se machucar e ser um Zé Ninguém? Muitos fariam essa troca, viu? Tomaria uma travada no meio da costela assim pra ganhar a Copa do Mundo? Provavelmente que sim. Se bem que um Zé Ninguém não, né? O cara tá milionário. Tá ganhando fama pra caramba, então acho que o Zé Ninguém aqui é a gente. Brutal, sobra nada. O árbitro daquele dia, o Howard Webb, disse que o amarelo não foi por medo de expulsar alguém numa final de Copa, não.
foi pelo ângulo dele que tava encoberto e realmente a gente consegue ver que tava, né? E aí ele disse que vendo melhor o que aconteceu depois, sim, era pra ter expulsado o De Jong. Agora falando de uma entrada que foi realmente de propósito, com confissão pública mesmo e que quase acabou com a carreira do pai do Haaland, o Alf Inge Haaland. Ô, louco. Mas pra falar dessa entrada, a gente tem que contar um pouquinho mais da história da treta, porque ela vem lá de trás. Tudo começou em 97, em uma partida Vixe, os entre o caras Leeds tinham uma e o treta Manchester então United. grande. O United tinha o polêmico e às vezes agressivo Roy Keane. E o Roy foi dar uma entrada no Haaland, mas acabou levando a pior e ele mesmo se machucou. Nisso a gente consegue ver pelo replay que o Haaland pai foi ali pra cima do Roy Keane, acusando ele de estar fingindo uma lesão pra fugir da falta cometida, sendo que na verdade foi seríssimo aquele lance. O Roy Keane rompeu os ligamentos do joelho e chegaria a ficar 1 ano fora dos gramados. Caraca, então durante mano. todo esse tempo de recuperação e até depois de já recuperado, por anos o Roy Keane guardou rancor desse momento e Vixe. secretamente planejou uma vingança. Então esse é Caraca, mas também, pelo amor de Deus, ele tratou o seu adversário como se fosse o arqui-inimigo. Caraca, velho, o cara ficou 1 ano remoendo o negócio pra voltar pro jogo, voltar bem do físico e mandar o pai do Haaland aí quase de F. todo o contexto para essa voadora criminosa que Roy Keane cometeria em 2001, 4 anos depois. Ele vai na altura do joelho do pai do Haaland ali, né, de cima pra baixo, com as travas, com o único Nossa. objetivo de quebrar o cara no meio. Obviamente, o Roy Keane foi imediatamente expulso, ele foi Caramba, suspenso por mano. mais partidas e ainda multado depois disso. Até porque, francamente, era daí pra delegacia, né? Mas se liga só Papo que ele reto. inicialmente foi multado só em 5.000 libras e 3 jogos. Uma piada, isso? né? O mesmo número 5.000 libras, eu acho que eu consigo pagar essa multa. Se nós fizer aí, se a gente se reunir direito, dá pra pagar, pô. de jogos que eles queriam suspender o Matheus Cunha recentemente por ter tirado os óculos de um segurança do Ipswich. E de acordo com a autobiografia Nossa, mas do por Roy que que ele Keane, fez ele isso? não se arrepende. Ele me irritou quando abriu a boca. Eu jogava contra um idiota absoluto. Eu queria machucar ele, ficar de pé do lado dele e dizer: toma essa, seu bosta. Não me Caraca, arrependo disso. Mas eu não queria lesioná-lo. Não queria lesioná-lo? Meu irmão, a tua entrada era pra ter quebrado a perna do cara no meio. Depois dessa Bem, declaração... você tem que entender. Ele não queria lesionar aqui o pai do Haaland. Ele queria mandar aqui, ó, direto pro... Ó, queria mandar direto lá pro céu, pô. Eu acho que era isso que ele queria. Devia ser preso, papo reto. Eu acho que alguns jogos aí a rapaz ia ter que ir direto pro Chilindró, pô, porque não é possível. Aí sim que Roy Keane foi multado em 150.000 libras por ter basicamente admitido que armou o golpe, né? E em 2023, mais de 20 anos depois, o Roy Keane ainda manteve a postura arrogante de negar que tenha sido uma entrada tão forte. Caraca, ele levou I pro don't think that tackle coração. was that bad. I really don't. I know it looks bad. You know, when a player does a somersault, It was knee high though, wasn't it? I was never going to injure him in that tackle. You can't injure a player with that type of tackle. Já o Haaland pai disse que é triste ver que o Roy não se desculpou, que ele tinha intenção de machucar mesmo. E depois dessa entrada, o cara conseguiu jogar mais apenas 5 partidas na carreira antes de desistir do futebol e pendurar as chuteiras. Aí hoje em Caraca, dia, o mano. Haaland filho, né, o Haalandinho, tá torando de meter gol na Inglaterra e o Roy Keane continua amargurado, não deixou de lado seu rancor, aproveitando toda a situação pra criticar o Cyborg. Meu mano, aqui é papo de anime. Agora ele teria que fazer um filho, o treinar desde seu nascimento, só pra ir atrás do Haaland e fazer isso novamente. Tá ligado? Fazer isso novamente, mano. Ele, além de guardar rancor do pai dele, ainda vai ter que ir atrás do filho. Só isso. Mas e quando um jogador sofreu uma pancada tão forte que ele teve que grampear a orelha e continuar jogando assim mesmo? Isso aí a gente contou nesse vídeo sobre coisas esquisitas que os jogadores usaram em campo e vale a pena assistir porque tá Nossa. muito curioso e tem até um jogador usando um absorvente no meio da partida. É uma loucura. Caraca, mano, que vídeo bom. Ah, eu já deixei like, né? E aí, rapaziada, você acha que conseguiria sobreviver a algum desses ataques? Que a gente não pode nem chamar isso de entrada, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é papo de ligar pro 90 e falar, ah, tentaram me mandar de F aqui, meu amigo. Eu acho que eu não... Não, dá pra sobreviver, né? Mas eu acho que algum daqueles lances ali eu quebraria minha perna, teria um problema no coração e coisas do tipo.